dia, uma excelente sexta-feira para todos. Boa tarde para você que for assistir essa live mais tarde. Boa noite para você que for assistir à noite. O importante é que ela fica gravada e você consegue assistir, reassistir. Às vezes algum assunto que você queira novamente ter uma nova observação, anotar alguma coisa. Então, o que é legal é isso. Ela fica aí salva no Instagram e você consegue ouvir novamente. Bom, primeira coisa, o áudio tá legal para vocês? Dão só um toque se o áudio tá bacana, porque o povo andou falando que o áudio não estava muito legal ontem e tal, então, por favor. Bom, vamos inicialmente aos recados. Primeiro recado, amanhã não temos trabalho, o próximo trabalho será no dia 25, sábado, não amanhã, no próximo sábado, será um trabalho será uma homenagem que iremos fazer aos pretos velhos. Então iremos começar sempre no mesmo horário, às 18h30 até às 22 horas. Então teremos aí uma singela homenagem a todos os pretos e pretas velhas que são cheios de conhecimento, aí enche a gente, invade a gente de acolhimento, sabedoria, uma série de apoio que temos deles. Só quem conhece sabe exatamente o que representa e o quanto é importante dentro de um trabalho mediúnico, dentro de um trabalho espiritual, essa presença tão intensa. Segundo, gostaria de agradecer todas as pessoas que estão ajudando, todas as pessoas que estão doando. Eu postei algumas coisas aí no Stories do Lucas, chegando em Canoas, distribuindo as nossas doações, ajudando também já em alguns salvamentos, mostrando o caos realmente que está lá. Então, agradeço a todos que estão ajudando. Fiquem em paz que realmente essa doação está chegando lá, as pessoas estão recebendo, porque estava tendo uma troca de interesse em alguns pontos e que não chegavam às pessoas mais necessitadas as doações, o alimento, a água, ou qualquer coisa que fosse ofertado a eles, tá? Então, primeiramente agradeço a todos que contribuíram, todos que estão ajudando nesta guerra aí que a gente está contra a fome, contra a miséria, contra o frio, contra tudo isso que estão vivendo. Queria agradecer ontem as pessoas que conseguiram comparecer, que estiveram ontem na nossa palestra, foi muito bom. É uma pena que não consigo gravar, não tenho essa, vamos dizer, essa autorização para que eu possa colocar o Bentinho online também, para que vocês possam ver e seguir. Infelizmente, isso é só para quem consegue estar presente, só quem consegue realmente vir, porque tem que participar dessa energia, tem que sentir muitas vezes como que é essa vibração, essa interação. Infelizmente, através da câmera, através do online, não tem como. Então acaba perdendo aquele sentido, aquela energia mesmo, que é fundamental, aquela egrégora que a gente acaba criando aqui. Então foi muito bom ontem, tanto que ontem nem acabou às 10, foi quase até às 10h20, porque o assunto era muito bom e o jeito em que todos conduziram em comunhão com ele foi maravilhoso. Em contrapartida, você conseguiu pelo menos ver a primeira parte, espero que tenha gostado, espero que isso tenha acrescentado um pouco e mude seu conceito de oração, a sua forma de rezar, a sua forma de estar em contato com o sagrado e tenha colocado essa luz um pouquinho a mais na tua mente para que você possa reconhecer, entender e mudar essa forma muitas vezes equivocada de estar em contato com o sagrado. Caso você não tenha visto também, está aí online, salvo aí no Instagram. Então, se você pega lá, é o folder do Bentinho de ontem, tá ali a palestra, pode assistir a palestra, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que realmente precisam ouvir, precisam entender. Nada como é o famoso triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Até mesmo porque o Instagram ele acha relevante toda essa informação, porque vê pessoas compartilhando, pessoas comentando, e aí automaticamente ele acaba também mandando, ele acaba divulgando um pouco mais. Então isso tem uma relevância um pouco maior dentro das plataformas de mídias sociais. Tá certo? Bom, vamos direto ao assunto, que hoje o tempo é curto, né? Hoje eu não tenho uma hora aí para falar, hoje é 30 minutos no máximo, já passaram-se 5. Como já pôde ter visto, o assunto de hoje é mediunidade. É um assunto que na semana foi também muito recorrente, muitas pessoas dentro do jogo, pessoas que estão dos jogos de Búzios essa semana, com essa dúvida, com esse questionamento, trazendo muitas vezes isso. O que é curioso, porque uma das perguntas que me fizeram até foi justamente, nossa,
Quantos por cento as pessoas que vêm jogar Búzios com você é por relacionamento, é amor? É o quê? Uns 80%, uns 90%? E eu falei, não, assim, diferente das pessoas que muitas vezes buscam uma cartomancia, buscam outro tipo de oráculo. No meu jogo especificamente, não sei também se é pela forma que eu jogo, pela egrégora que eu criei, pelas pessoas já me conhecerem, não sei exatamente o motivo, isso quem pode me dizer são vocês. Uns 70% a 80% é pessoas que buscam justamente pela espiritualidade. Buscam por entender justamente a sua mediunidade, a sua espiritualidade, entender a sua ancestralidade, como você está inserido nesse mundo. E uns 10% é trabalho, uns 10% no máximo relacionamento, ou dividido entre 8%, 5% entre relacionamento e saúde. Então, engraçado, o que as pessoas mais buscam nesta casa, comigo, é justamente o entendimento da espiritualidade, o reconhecer o que acontece com ela enquanto espírito, enquanto um ser mais elevado, enquanto um ser em processo de evolução, independente de qual seja esse caminho em que você está. Então, nada mais importante do que trazer uma live sobre esse assunto. Claro, eu não consigo aqui esgotar em 20 segundos, em 20 minutos, um tema tão complexo que eu poderia criar até uma palestra sobre isso, um curso sobre isso. Já tive até a ideia, pretendo futuramente criar um curso especificamente sobre isso, porque eu tenho, uma vez por mês, os nossos desenvolvimentos. Mas eu gostaria de criar um curso especificamente sobre isso para trazer, porque, infelizmente, a ideia dentro de uma religião de matriz africana ficou muito segmentado e muito carimbado apenas a incorporação. E os tipos, claro, de incorporação, o transe, a possessão, o estado alterado de consciência, a manifestação, sempre voltado a uma forma, a própria psicofonia, onde o espírito fala através da boca. Só que, falando de mediunidade, se tratando de virtudes e valores espirituais que a ferramenta da mediunidade ela nos ajuda, ela é pioneira principalmente em ajudar nesse processo de desenvolvimento além dos 5 sentidos, falta um pouco. Então é coisas que eu venho trazendo aqui para casa, venho trazendo para os filhos, para as pessoas que realmente buscam. E é uma coisa que agora, daqui para frente, eu vou intensificar um pouco mais. A clarividência, a psicografia, o desdobramento, a projeção astral, aos poucos, a imposição de mãos, o magnetismo, entender a relação. Por que eu acho que isso é tão fundamental? Porque, primeira coisa, é importante você entender essa influência que você está manifestando ou que você está sensibilizando, sentindo, reconhecer de onde vem o que é. Nós fazemos parte, claro, de uma egrégora por estarmos em um país e termos alguma ligação com o Brasil. Então, claro, fazemos parte justamente deste tipo de egrégora e desses tipos de consciência e espíritos que aqui habitam, que é o caboclo, que é o preto velho, que é o marinheiro, que é o baiano. Ou seja, espíritos que estejam totalmente voltados e vinculados a este folclore e a este processo de evolução que o Brasil está. Porque são esses espíritos os mais próximos desse plano espiritual, ou seja, dessa crosta que faz parte, nesta região, o Brasil. Assim, quando você vai para outros lugares, quando você vai para outros países, eu já tive a possibilidade de morar na Itália, de morar lá em Londres, é completamente diferente. A vibração é outra. Claro, você carrega a sua ancestralidade e é aí que você começa a perceber o quanto você tem espíritos que estão afins com você dentro da sua ancestralidade, que faz parte da tua família, que faz parte já da tua família espiritual, do seu Ebé Orum, ou seja, da sua ligação com o plano espiritual, mas também você faz parte daquele Ebé Ayé, ou seja, daquela ligação que faz com aquela terra. Então, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, a presença que eu sentia de celtas, de bruxos, de espíritos que tinham uma ligação muito forte com elementos da natureza, com uma certa alquimia. E o que são esses elementos? Muitas vezes, dentro de um arquétipo de um elemental, muitas vezes esse elemento é um segmento, é uma expansão daquele elemento, enquanto água, enquanto terra. Muitas vezes o vegetal, o mineral é o primeiro espaço, o segundo entra a água, que é o líquido, o terceiro já é o fogo, que é a energia que vai, e aqueles elementos que ali representam, e o quarto e o último, gasoso, que seria o ar, ou seja, todos aqueles elementos. São extensões, ou seja, são ainda algumas expressões dentro da sua consciência limitadas, mas expressões externas, expressões que muitas vezes conseguem ter um certo controle sobre aquilo. E tem pessoas que ao alcançar esse estado
dentro, claro, especificamente eu vi isso muito em Londres, pessoas que conseguiram chegar, espíritos que têm esse domínio, têm essa alquimia, esse trabalho muitas vezes em lidar com esses tipos de elementos, esses tipos de elemento físico especificamente, claro, só que esse elemento físico, esse átomo físico, ele existe uma expressão astral, ele existe uma expressão espiritual. E aí para você entender como você vai lidar com isso, porque você não pode ser inconsciente a ponto de estar sob alguma influência de alguma manifestação externa e não conseguir identificar de onde vem o que é. Não saber se é um espírito, não saber se é uma consciência, não saber se é um elemento, não saber se é de uma quarta dimensão especificamente direta, se é uma de uma quinta, de uma sexta, se é anímico, se ele é muito mais. Ou seja, é importante com que... No entanto, que uma das palestras, lives, que eu quero justamente criar futuramente, é para que você consiga identificar essa manifestação, ou seja, esse elemento, essa energia que chega até você, de qual estágio ela está vindo, de qual plano ela está vindo, e você consegue perceber. Tem técnicas e muitas vezes ferramentas a partir da sua mente, do teu corpo, através de uma série de combinações entre elas, que você consegue perceber se ela vem de uma quinta dimensão, se ela vem de uma consciência, se ela vem de uma sexta mais búdica que fala, ou é anímica, ou é de uma sétima dimensão em que aquela vibração ela está chegando e você consegue alcançar. Quem incorpora sabe. Nem toda incorporação é igual, e muitas vezes até da mesma entidade. Às vezes você vai receber, durante aquele mês, 3 vezes aquela entidade, aquele catiço, vamos dizer, e você percebeu que cada dia a vibração é diferente, porque de acordo com a vibração de onde ele vem, o que ele está trazendo, a necessidade. E é importante que você saiba disso. Infelizmente, hoje ficou preso apenas à incorporação. Só que o resto... Nós somos um seres multifacetados e extremamente talentosos com N ferramentas. Você vai fazer uma mesa, você não vai usar apenas um martelo. Você vai usar um serrote, você vai usar um martelo, você vai usar uma chave de fenda, você vai usar uma serrinha, você vai usar uma lixadeira. Você vai usar uma série de ferramentas para que você consiga deixar uma mesa extremamente bonita, lisa e extremamente perfeita para que eu possa utilizá-la, sentá-la, comer em cima dela. Então, a mediunidade é a mesma coisa. As pessoas hoje elas estão simplesmente presas. Eu vejo filhos chegarem aqui, hoje tem incorporação, hoje tem desenvolvimento de incorporação. Não, hoje é divisão, hoje é clarividência. Como se a incorporação fosse muitas vezes o único e restrito mecanismo que a mediunidade dentro de uma religião de matriz africana reconhece e é importante. Todo o resto não tem importância. Mas por que não tem importância? Porque você não conhece. Porque não foi apresentado e você não reconheceu esse dom em que você carrega na mão. É a mesma pergunta, todo mundo é médium? Isso é uma coisa que todo mundo fala. Sim, todo mundo é médium, mas nem todo mundo é médium de incorporação. Você muitas vezes pode ser médium psicografo, de psicografar, você pode ser médium de efeitos físicos, você pode ser médium de imposições de mão, de cura, de N coisas. E ainda eu vejo pessoas que hoje batem no peito e falam, não, porque eu sou muito esponja, e acham bonito. Bom, esse é um outro ponto também. Eu sou esponjinha. Eu gosto de pegar. Beleza, então a primeira coisa que eu te recomendo, antes de iniciar o processo de mediunidade, de desenvolver a sua mediunidade, aprenda a não se meter numa energia que não é sua. Aprenda justamente a lidar com essa sua empatia para que você não acabe atraindo para si problema que não é seu. Porque um médium deseducado, muitas vezes, é emocionalmente um ser humano completamente deseducado e extremamente confuso. Então, enquanto você é emocionalmente confuso, perturbado, cheio de problemas, espiritualmente você será exatamente igual. Você será um médium deseducado, com um problema psíquico, cheio de neura, e justamente não vai saber lidar com aquilo que ainda você não vê. Muitas vezes você está lidando com um problema físico palpável e você não está conseguindo lidar. Espiritualmente é igual. Agora, eu acho que ainda grava um pouco mais, porque você não tem nem noção daquilo em que você está vendo. Você não tem nem percepção daquilo que você está lidando, porque é algo extremamente, muitas vezes, inconsciente. E esse processo de inconsciência, dentro do começo, é muito grande. Agora, qual que é o problema? O problema é quando muitas vezes você também quer forçar uma situação. Eu preciso incorporar, e aí fica lá rodando, ou começa a usar subterfúgios. Começa a ir atrás de chá, de alucinógeno, de cigarros, de fumos, ou seja, coisas que são usados dentro de um contexto. Tudo bem, a gente vai falar, por exemplo, de uma ayahuasca, de um rapé, ou de qualquer outro.
Gente, o quanto distante isso está dos índios, de uma tribo, do Amazonas? Você acha mesmo que todo aquele contexto que foi utilizado e que é criado dentro de um culto indígena lá no Amazonas é o mesmo que dá para fazer aqui? Claro, em alguns casos a gente tenta trazer um pouco, uma coisa mais diluída para que a pessoa tenha um contato, assim, muito raso ainda, mas não é a mesma coisa. Eu acredito que se você quer esse tipo de experiência, você precisa estar inserido nisso, porque não é só a bebida, por exemplo. É o conjunto, é o lugar, é a egrégora do ambiente, são as pessoas que são os índios, é a cultura, é o folclore, é a energia, é tudo que vai representar. Então, cuidado para que muitas vezes, dentro dessa sua busca, você justamente não acaba se atropelando, com que você justamente não acaba tropeçando nas próprias pernas. Porque muitas vezes, você diante de uma ideia ou de alguma coisa que você deslumbra ou reconhece, uma das primeiras coisas que você acaba se fazendo é gerando muitas vezes uma euforia que acaba muitas vezes tirando o pé da realidade. Você acaba se perdendo dentro disso. Falo isso também um pouco por experiência própria, porque nos meus 30 anos aí de vida espiritual, eu já passei por muita coisa, já fui bitolado, já tive essa que tira o fôlego e faz, e muitas vezes eu quebrei a cara, porque justamente eu saí desse sentimento e caí numa emoção, caí num estado alterado de consciência que muitas vezes não estava equilibrado, não fazia parte dessa junção entre o yin e o yang, ou seja, esse equilíbrio onde eu preciso trazer a satisfação, a exaltação, mas entender o equilíbrio, trazer a atividade e a passividade para que ambos se encontrem, para que ambos justamente medite um caminho e medite uma regra. Então fique atento para que essa mediunidade, muitas vezes, ela não se perca no caminho. Primeiro porque você está lidando com coisas e situações extremamente adversas, desconhecidas e gente mal intencionada. Tem muita gente, quando eu falo gente, não falo só viva. Falo gente desencarnada, mal intencionada, para que justamente vai fazer com que você perca o teu ponto seguro, perca o teu equilíbrio, perca a tua base, perca teu alicerce, e com isso você dá muitas vezes um salto e acaba se perdendo, porque justamente você perdeu o pé de apoio. Então fique atento quais são esses apoios em que você tem, quais são esses elementos justamente em que você acaba tendo, porque muitas vezes eu vejo isso acontecer, isso é frequente, todo mundo sabe a rotatividade que existe dentro de um centro espírita, todo mundo sabe o quanto é. Eu vejo muitas vezes os motivos que levam as pessoas a um centro, muitas vezes não são aqueles que vão permanecer depois de 5, 10 anos. E as pessoas acabam esquecendo. Então uma das perguntas que eu faço a você hoje é qual o motivo que te fez entrar dentro de um centro? Será que é o mesmo hoje que fez com que você permaneça? Ou é o mesmo motivo que faz com que hoje você saia dele? Comece a perceber que, claro, existe uma mudança. É necessário com que você, claro, se recicle, com que você vá atrás de conhecimento, que você busque informações. Isso é extremamente importante e é necessário. Justamente por quê? Porque eu fiz esse tipo de coisa. Eu não me restringi a um único conhecimento e por isso hoje eu tenho um pouco, quase nada, mas um mínimo de conhecimento para poder vir aqui e não falar apenas de candomblé, apenas de uma umbanda ou de uma religião de matriz africana. Mas eu posso trazer uma série de outros conhecimentos onde eu passeei, onde eu fui convidado, onde eu fui inserido. Porque não podemos dizer que desta forma, o candomblé especificamente, ele é uma religião de certa forma iniciática. Ela é uma religião, vamos dizer, oculta de forma iniciática. E quando você o deixa de conhecer todo esse ocultismo, todo esse mistério que existe através de todo um conhecimento iniciático que pode te dar elementos e fundamentos, é como se muitas vezes você perdesse a oportunidade também de um autocrescimento e de uma autoevolução. Então entenda que toda a espiritualidade ela soma. É importante com que ela esteja em conjunto, em contato com tudo, porque quem é médium independente de onde você esteja. Ah, eu sou médium de candomblé. Não, você é simplesmente um ponto de consciência físico para conseguir entrar em contato com o além astral, com o espiritual, com o além físico. Independente aonde você esteja. Ah, eu sou de Umbanda. Muita gente chega ao bus e me pergunta, eu sou de Umbanda, eu sou de candomblé, eu sou de mesa branca? Eu falo, aonde você quiser. Aonde você tiver naquele momento a necessidade de um aprendizado. Aonde a tua curiosidade, aonde os teus questionamentos vai trazer você. Então não ache que você precisa estar engessado. Ah, não, eu sou de candomblé. Não, às vezes você vai estar por um período no candomblé. Às vezes você vai estar por um período na Umbanda. Às vezes você vai estar por um período em outras escolas iniciáticas, outras formas de conhecimento. E tudo bem.
Porque você é justamente um ser em ascensão, você é um ser em crescimento. E isso é fundamental. Mas estar no candomblé especificamente, eu sempre falo que o candomblé, ele não vai buscar você, é você que vai buscar ele. É você que entra ao candomblé, é você que chega para o candomblé. Porque ao chegar ao candomblé, você descobre um mundo e uma possibilidade que vai dar elementos e ferramentas para que a partir daí você cresça e você se expanda. Então, o candomblé, ele é justamente, no meu ponto de vista, uma das formas mais belas e bonitas de você manifestar o que a natureza tem de melhor e conseguir entrar em contato com isso. O que você vai fazer a partir daí, com você. Aí cabe a você. E eu escuto muito isso. A semana passada, essa semana mesmo, no começo da semana, teve uma pessoa que veio, que ela frequenta a Umbanda há muitos anos, sempre foi na Umbanda, e ela chegou a conhecer algumas casas de candomblé e teve esse encanto, sentiu algo que até então nunca tinha sentido dentro de uma Umbanda. E ela justamente veio com esse questionamento. Aonde é o meu lugar? Na Umbanda ou no candomblé? Como se ela tivesse uma gama de entidades, uma gama de espíritos, ou seja, que faça parte daquilo. Então não, se eu tenho mais espíritos da Umbanda, então eu sou da Umbanda. Se eu tenho mais espíritos que trabalham comigo, ancestrais que trabalham comigo do candomblé, eu sou do candomblé. Como assim? Isso não tem sentido. Isso não faz sentido. Claro, existem formas, porque são religiões diferentes, então matrizes diferentes, bases diferentes, dogmas diferentes, conceitos diferentes, estudos diferentes, completamente. Mas nada diz do que você possa conhecer um, conhecer o outro, saber beber dessa água de ambos, ter essa possibilidade de conhecer e nutrir o teu conhecimento a partir de tudo isso. Porque o conhecimento, quando você se nega o conhecimento de algum lugar, você está sendo preconceituoso. Ou quando você se acha capaz de... não, isso eu não quero aprender, isso eu não quero conhecer, isso agora não me serve. Você começa, primeiro passo, a romper justamente o primeiro elemento dentro de um processo iniciático evolutivo, que é justamente criar um preconceito em algo. Bom, isso não serve mais para mim, isso eu não quero mais aprender, isso não é para mim. Não quero estudar religião indiana, não gosto de religião indiana, porque aqueles deuses antropomórficos, cabeça de elefante, aqueles mantra repetitivo, não gosto desse tipo de coisa, então não quero estudar. Ok. Só que você está deixando de ter um conhecimento, de uma filosofia, de um conhecimento que praticamente o hinduísmo tem, que é maravilhoso. Quanto do que a gente conversa aqui hoje, e as religiões beberam dessa fonte, karma, dharma, vem de onde? Chakras, energia, de onde vem todo esse conhecimento? Vem do hinduísmo. Vem esses gurus que realmente trouxeram esse conhecimento. Se você pegar para ler, por exemplo, o Mahabharata, o próprio Bhagavad Gita, que é uma parte onde Arjuna conversa com Krishna num campo de batalha na guerra de Krushketa, que vai começar a guerra. O livro, o Bhagavad Gita, ele é um tratado espiritual tão poderoso, ou muitas vezes até mais, do que o próprio livro dos médiuns. Ele fala ali coisas que é incrível, é de cair o queixo. E você fala, gente, o espiritismo bebeu disso. Não tem como não ter bebido, porque o que eu estou lendo aqui nesse Mahabharata é coisas extremamente fundamentais e importantes em todo esse contexto espiritual que eu vejo. Então, olha como esse valor simbólico ele se manifesta em várias partes do mundo. E quando você se nega a esse conhecimento, quando muitas vezes você ou não só se nega, mas acha não importante, ou desmerece, ou não queira conhecer, ou acha que é o suficiente, você começa, primeiro passo, a romper o primeiro limite. Você começa a quebrar justamente o primeiro, vamos dizer, a primeira lei num processo de evolução, que é justamente o não criar preconceitos. É não estipular formas, é justamente estar aberto a todo esse conhecimento que está chegando e que hoje está à sua disposição, em que muitas vezes você acaba negando. Então caiu esse livro no seu colo? Leia. Encontrou alguém na fila do banco falando sobre tal coisa? Escute. É justamente a vida dando a você a possibilidade de ouvir todas as expressões da natureza. Mediunidade é isso, gente. Mediunidade, esse é um ponto que a mediunidade ela é importante, ela é fundamental. É justamente entender o quanto você inserido nesse processo, inserido muitas vezes nesse contexto, você pode descobrir e reconhecer. Mas qual é o momento em que você dá atenção a isso? Quando você está fazendo algo
qual é o momento em que você percebe em que espiritualmente você justamente está ali presente, você está ali atento com os seus sentidos, além dos 5, o que você pode perceber? Hoje as pessoas elas têm essa facilidade e também não sabem muitas vezes quais são esses elementos. Dos seus 5 sentidos, quais são os mais aguçados? Para que a partir daí você inicie esse processo de desenvolvimento, qual que é? O tato seu? Então comece a perceber as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta. Sinta como se a tua aura fosse além. Qual que é? Você tem um cheiro muito, entrou numa casa, já sente cheiro de tudo, aquele cheiro é uma coisa que te marca. Então você consegue. Comece a dar mais valor a isso, comece a estudar um pouco mais, a ir atrás desse trabalho, para que você possa desenvolver muito mais a sua mediunidade olfativa, ou a visão, se você tem uma visão apurada das coisas, independente se você enxerga bem, usa óculos ou não, mas se você consegue ver além do que aparentemente as coisas são, é porque você já tem uma visão um pouco mais peculiar das coisas, então desenvolva isso. Se você é uma pessoa que tem uma facilidade em se desligar das coisas, de assuntos, de problema, você já é uma pessoa que tem uma propensão e uma facilidade à projeção astral, ao desdobramento. Então comece a exercitar isso, comece a criar elementos, oportunidades, meditações, pensamentos, situações onde possam justamente estimular este tipo de mediunidade, essa ferramenta mediúnica, para que você consiga justamente aumentar, intensificar e cada dia gradativamente você vai ganhando um passo à frente, um pouco a mais. E é isso que eu vou começar a fazer a partir de agora. Assim, é isso que eu vou. Deixei muitas vezes isso um pouco de lado, porque a gente acaba entrando no piloto automático e a gente acaba perdendo um pouco esse contexto, essa necessidade que muitas vezes é importante. Porque se eu estou falando de um centro, por exemplo, de umas 50 pessoas, eu não estou falando de 50 médiums de incorporação. É todos os tipos de mediunidade possíveis que tem aqui. Então é importante que eu traga um pouco de cada para que essas pessoas... Hoje eu vejo, às vezes, pessoas, filhos, que muitas vezes iniciam um processo de incorporação e não conseguem desenvolver. Porque naquele momento a incorporação ela não é fundamental ou não é a ferramenta importante que vai trazer o desenvolvimento. É o outro tipo, mas não temos a oportunidade. Então se nesse momento eu consigo trazer essas outras ferramentas e apresentar elas e descobrir, através do Bentinho é muito bom nisso, de trazer, essa mediunidade para você cai como uma luva, comece a desenvolver, e a gente começa a fazer esse trabalho mediúnico, a pessoa vai desenvolvendo, e muitas vezes pode sim até chegar na incorporação, mas antes ela teria que ter desenvolvido essas outras 2 mediunidades dela, essas outras 2 formas mediúnicas, para que quando ela chegasse nesse processo, que fosse o caso da mediunidade, ela já passeou por ela, já bebeu dessas outras, já se alimentou, se nutriu dessas outras energias, dessas outras influências, desses outros conhecimentos e se apurou exatamente para isso. Então isso é uma coisa que eu vou começar. Uma das coisas que eu peço, a presença. A presença é fundamental, porque como eu consigo fazer isso através de uma câmera? Eu consigo dar este recado através de um celular, através de uma live, explicar o que eu vou fazer. Mas para isso você precisa estar e se comprometer. Entender que isso é uma responsabilidade. Porque aquele médium, muitas vezes, que ele quer apenas a mediunidade, porque ele quer ter, mas ele não quer ter a responsabilidade, a mediunidade não vem. A ancestralidade, os orixás, ou quem lhe guarda, ou quem lhe rege, não vai trazer por você. Porque muitas vezes você quer o autoconhecimento, você quer a mediunidade, mas você não quer a responsabilidade. Ou seja, não tem como você desassociar, separar a responsabilidade com o autoconhecimento. São coisas extremamente juntas. E aí muitas vezes você tem uma atitude de buscar fora, ou se desligar, ou buscar uma outra religião, seja em qualquer coisa, e muitas vezes você inicia e você quebra o segundo processo dentro da mediunidade, que é justamente o deixar de lado aquilo que muitas vezes há responsabilidade. Eu vejo pessoas que abrem mão, eu não aguento mais isso na minha vida, eu quero abrir mão. Muitas vezes você corre o risco de abrir mão daquilo que é o que você faz de melhor. Você corre o risco de muitas vezes abrir mão. Não que você precisa ficar preso naquilo, que você precisa não sair daquilo, mas não abra mão daquilo que você faz de melhor. Porque muitas vezes aquilo é o elemento, é o carro-chefe que faz com que você a partir daí cresça e vá além. E isso é prova viva eu. Quando muitas vezes, indo morar fora e buscando outros conhecimentos, acabei fechando o centro por algum período de tempo, por algum momento onde eu pudesse buscar, e o que aconteceu? Olha eu aqui de novo. Olha eu voltando e resgatando aquilo. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu abro mão é aquilo que eu tenho de melhor.
É aquilo que muitas vezes é o que eu faço com muito mais intensidade, e aquele é justamente a caneta que vai fazer com que eu escreva e vá muito, muito além. O que não pode é parar por aí. Esse é o erro, é quando você para por aqui e acha que aquilo lhe basta. Não faça isso com você. Vá além, busque essa mediunidade, tenha esse conhecimento. Quem hoje fez até esse pedido dessa live foi a Juliana, que pediu. A Juliana, que veio jogar essa semana, foi a Juliana Oliveira. Juliana Oliveira, que pediu o assunto. Então, Ju, tá aí para você uma live que eu prometi que ia falar sobre essa mediunidade, essa dúvida que você tinha de eu tô na Umbanda, eu tô no Candomblé, onde é meu lugar, como que eu preciso, se a minha mediunidade está travada, não sei se eu fico aqui, não sei se eu vou embora. Bom, acho que deu para conseguir trazer um pouco de conhecimento para você. Gente, os dois livros, quem quer, tanto o Novo Olhar como Além do Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br. Entra no site editorahercules.com.br, você consegue comprar tanto o livro físico como o e-book, você que gosta de ler pelo tablet, gosta de ler pelo Kindle, né? Então, tá aí à disposição da editorahercules.com.br. Bom, o assunto que eu tirei para falar hoje é bem rápido, é um assunto justamente, está no livro Além do Olhar, no capítulo A Trajetória da Alma. A mediunidade é uma virtude, porque quando desenvolvida, é controlada adequadamente, pode proporcionar uma compreensão mais profunda e uma conexão mais significativa com outros planos de existência e com as energias que nos rodeiam. Ela nos permite perceber aspectos da realidade que estão além do alcance dos 5 sentidos físicos, abrindo portas para outras dimensões e insights espirituais. No entanto, como toda virtude, a mediunidade também requer responsabilidade e equilíbrio. O controle sobre essa capacidade mediúnica é essencial para evitar desequilíbrios emocionais e espirituais. Quando usada de maneira adequada, a mediunidade pode ser uma ferramenta poderosa para o autodesenvolvimento, a compreensão das questões espirituais e a busca por um propósito mais profundo na vida. É importante lembrar que a mediunidade não é um dom exclusivo de algumas pessoas. Todos têm potencial mediúnico em diferentes graus. Desenvolvê-las com sabedoria e discernimento pode levar a uma vida mais enriquecedora e significativa, ajudando não apenas a compreender outros mundos e realidades, mas também a compreender a si mesmo e o papel que desempenhamos no grande cosmo da existência. Portanto, é uma virtude que, quando cultivada com responsabilidade, pode nos levar a um nível mais elevado de consciência e compreensão da vida. Bom, tá aí um pouco do que eu falei, está aqui nesse livro, esse Trajetória da Alma, quem tem pode pegar para ler, vai ver que muito do que eu falei está inserido nesse capítulo. Tá certo, gente? Uma excelente sexta-feira para todos, que Oxalá esteja presente na vida de todos, iluminando a todos, trazendo muita consciência, muita paz e principalmente muita sabedoria para que vocês possam decidir o seu dia a dia, ajudar as pessoas, ajudar a si mesmo, iluminar quem está à sua volta mesmo. Tá certo, gente? Até sábado, dia 25, nossa homenagem aos Pretos Velhos. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente!